despertar sem ilusões. A fronteira entre os Estados Unidos e o México não é uma linha no mapa, mas uma linha tênue entre a vida e a morte. Aqui, tudo acontece no limite das possibilidades. Paisagens implacáveis, pessoas cruéis e sistemas que não perdoam erros. A fronteira se estende por 345 milhas. E nesse caminho, há trechos onde a tentativa de atravessá-la se transforma em um jogo com o destino. Em algum lugar abaixo, bem debaixo dessa fronteira, se estende outro mundo. Uma rede de túneis subterrâneos criada não pelo Estado, mas por cartéis criminosos. Eles vão profundamente sob a terra, escondidos das câmeras e patrulhas, atravessando a fronteira como veias. Por esses caminhos secretos passa de tudo. Drogas, armas, pessoas. Eles se tornaram a última esperança para aqueles que não podem passar oficialmente e uma armadilha mortal, para aqueles que não pagaram o suficiente. Apenas imagine, anualmente são registradas aqui de 300 a 400 mil tentativas de travessia ilegal. É como se uma cidade grande inteira tentasse repetidamente atravessar o deserto. Arame farpado e patrulhas com câmeras térmicas. Desde o início do novo milênio, mais de 7 mil pessoas morreram ao tentar cruzar a fronteira. Isso não é uma estatística seca, mas vidas reais, interrompidas na tentativa de escapar da pobreza e da violência. A situação se tornou especialmente dura recentemente. Por exemplo, só no ano passado, mais de 2 milhões e 200 mil migrantes foram detidos. Para comparação, isso é a população de várias grandes metrópoles, o que leva as pessoas a virem para cá sabendo que as chances de sucesso são mínimas. Talvez seja o sonho americano que atrai como um miragem no deserto, ou a percepção de que em sua terra natal os espera apenas o desespero. Mas algumas pessoas conseguem cruzar a fronteira com sucesso, certo? Sim, Goethe, mas a cada ano isso se torna cada vez mais difícil. O governo está tomando medidas radicais, as patrulhas estão sendo reforçadas, sensores de movimento ultrassensíveis estão sendo instalados, drones monitoram a área do alto e câmeras térmicas detectam o menor dos silhuetas à noite. E, por outro lado, os cartéis mexicanos, que estão dispostos a vender uma chance de atravessar, mas por um preço tão alto que às vezes é mais fácil morrer do que pagar. A fronteira não é apenas a linha entre dois países. É um lugar onde os interesses dos governos, criminosos e pessoas comuns, que simplesmente não têm para onde ir, se chocam. Um eco do passado, ganhando vida na fronteira durante a infância. Eu pensava que as fronteiras foram inventadas apenas para que os mapas ficassem bonitos. Uma linha, e você já está em outro país. Mas quando eu conheci a história dessa fronteira, ficou claro. Ela foi desenhada não com lápis, mas com sangue e guerras. Quase 200 anos atrás, no início dos anos 30 do século XIX, o México enfrentou um problema que ele mesmo criou. Ela permitiu que os americanos se estabelecessem em seu território, no Texas. E então, de repente, quis tomar tudo sob controle, aumentando os impostos e apertando as rédeas. Como isso terminou? Com uma revolta. E muito rapidamente. O Texas declarou: agora somos independentes. No México não gostaram desse movimento e enviaram o exército, mas tudo terminou em catástrofe. O presidente mexicano foi capturado e o Texas ganhou independência. E não parou. Por aí. 10 anos depois, os Estados Unidos anexaram o Texas, e o México ficou tão irritado que uma guerra em grande escala começou. A que isso levou? Levou ao fato de que os Estados Unidos simplesmente tomaram quase metade do território do México: Califórnia, Novo México, Arizona e Texas. Por isso, nos americanos até pagaram 15 milhões de dólares. É como pagar ao vizinho pela casa que você acabou de tomar dele. A fronteira começou a tomar forma, mas controlá-la era quase impossível. No meio do século XX, começou a migração em massa de mexicanos para os Estados Unidos. Primeiro, eles foram atraídos para trabalhar, mas depois decidiram abruptamente que havia muitos deles. Nos anos 50, surgiu um programa rigoroso de deportação chamado Operação Wetback. O nome fala por si só. As pessoas eram literalmente expulsas do país, desalojadas em centenas de milhares, sem distinção se estavam lá legalmente ou não. Mas o mais interessante é que o muro como símbolo da fronteira só apareceu nos anos 90. Durante o governo de Bill Clinton começaram a construir cercas, mas não para fechar a migração, e sim para direcionar o fluxo de pessoas para o deserto, onde elas simplesmente morreriam. Ou seja, o problema não foi resolvido com uma barreira física, mas contando com a morte. Hoje, essa fronteira não é apenas um vestígio da história, é um monumento ao conflito que já dura quase 2 séculos, e que, ao que parece, não está prestes a terminar. Matéria implacável, o preço da liberdade. Na fronteira não há compromissos. Se você a atravessa ilegalmente, você tem apenas 2 opções. Ou você passa ou morre. E as chances do primeiro resultado estão diminuindo cada vez mais. Quando o governo dos Estados Unidos fortalece a defesa da fronteira, ele não está apenas construindo muros, está transformando essa linha em uma zona onde qualquer erro é fatal. Aqui operam câmeras térmicas, sensores de movimento, guardas de fronteira com armas automáticas, drones, patrulhas e até sensores especiais que reagem à menor mudança de temperatura corporal.
Adicione a isso guardas armados e leis rigorosas, e você tem uma verdadeira armadilha digital. Mas se o Estado protege a fronteira de acordo com as regras, os cartéis fazem isso à sua maneira. Eles ganham bilhões de dólares com a migração. Eles constroem túneis subterrâneos equipados com ventilação e até trilhos para o transporte de pessoas. Eles usam catapultas para lançar drogas e barcos a motor para atravessar barreiras aquáticas. Eles conhecem todas as brechas no sistema de segurança, mas esse conhecimento tem um preço. Aqueles que querem cruzar a fronteira recebem uma oferta de pacote de serviços, por uma quantia que para a maioria equivale a vender sua alma. Mas mesmo pagando, não há garantia de que você permanecerá vivo. As pessoas são abandonadas no deserto sem água, sob o sol escaldante, por rotas complicadas, e quando morrem, ninguém sequer tenta procurá-las. Os corpos são encontrados meses depois, às vezes anos. E o mais assustador é que esse ciclo continua. Quanto mais fecham as rotas oficiais, maiores são os lucros dos cartéis. Quanto mais rigorosas as leis, mais mortais são os caminhos alternativos. Isso não é apenas uma parede entre dois países. É um moedor de carne gigante do qual é impossível sair sem perdas. A fronteira nunca foi uma linha de divisão. É um campo de batalha, onde estão em jogo não apenas leis e economia, mas também a vida de milhares de pessoas. A natureza, desprovida de misericórdia, mesmo se os sistemas de segurança não existissem, a fronteira ainda seria uma prova mortal. Ela, por si só, é uma armadilha natural, criada pela natureza. Água, areia, montanhas, tudo aqui está configurado contra o ser humano. O deserto de Sonora é um dos assassinos mais cruéis. Aqui, a temperatura no verão sobe acima de 130 graus, em Fahrenheit. A areia está tão quente que derrete as solas dos sapatos e à noite o frio penetra nos ossos. Sem sombra, sem água, apenas um horizonte que não se aproxima por mais que você caminhe. Muitos não aguentam, eles perdem a consciência e caem. Ninguém recolhe aqueles que ficaram para trás. Ninguém procura os desaparecidos. Às vezes, os restos são encontrados meses ou até anos depois. Esqueletos queimados pelo sol. Mas o deserto não é o mais assustador. A fronteira atravessa montanhas, pântanos, rios turbulentos. O Rio Grande parece calmo e pacífico, mas sua corrente é implacável. Houve casos em que famílias inteiras desapareceram em suas águas. Alguns tentaram atravessar à noite quando não são vistos pelas patrulhas, mas caíram na armadilha mortal da correnteza. Outros confiaram nos contrabandistas, que prometeram uma travessia segura, mas abandonaram as pessoas no meio do rio, exigindo mais dinheiro para o resgate. Em algum lugar ao norte, as fronteiras se estendem por arbustos espinhosos. A área é crivada de espinhos tão afiados que rasgam as roupas em pedaços. Pedaços de espinhos ficam presos sob a pele, deixando feridas que rapidamente se infectam. E os migrantes são forçados a seguir em frente sem parar, sem assistência médica, sem descanso. Um mapa com fronteiras. Não é apenas uma linha política. É uma pista de obstáculos, onde cada trecho é um teste mortal. Alguém cai de calor, alguém se afoga na água, alguém é pego por um espinho envenenado ou uma mordida mortal de cobra. Mas mesmo aqueles que passam por esse inferno não podem relaxar, porque o mais perigoso ainda está por vir. A fusão dos mundos, cultura na fronteira. Se alguém decidisse apagar a fronteira entre os Estados Unidos e o México, muitos nem perceberiam, porque aqui nesta linha as culturas já se misturaram há muito tempo. Tanto que é impossível dizer onde uma termina e a outra começa. Estive em cidades fronteiriças onde você pode caminhar por um quarteirão e ouvir dois idiomas ao mesmo tempo. Aqui, mercados mexicanos ficam ao lado de supermercados americanos, e nas ruas você pode encontrar tanto cowboys com chapéus de aba larga quanto pessoas com sombreros tradicionais. Hambúrgueres e tacos são vendidos literalmente lado a lado. As pessoas falam tanto em espanhol quanto em inglês. Frequentemente nem percebem quando mudam de um idioma para o outro. Mais da metade dos moradores locais são fluentes em ambos os idiomas. Nas escolas, as crianças aprendem os dois idiomas desde cedo, porque de outra forma é impossível. Casamentos mistos? Algo comum. Em algumas famílias, a mãe fala inglês e o pai fala espanhol, e as crianças crescem percebendo essa mistura como algo natural. A fronteira gerou um estilo de vida único. Aqui, até a comida se tornou híbrida. Você já experimentou o burrito com camarões fritos e queijo cheddar? Que tal tacos com bacon? Tudo isso foi inventado aqui, na fronteira, onde dois mundos se encontram e criam um terceiro próprio e especial. Música, arte, estilo de vestuário, tudo aqui reflete essa fusão de culturas. Em Tijuana, organizam festivais de rock americano, enquanto em El Paso você pode ouvir mariachis mexicanos tradicionais em cada esquina. Artistas pintam murais que combinam a simbologia dos dois países, e rappers das áreas fronteiriças misturam rimas em inglês com frases em espanhol. Mas o mais interessante é que a fronteira não só divide, mas também une.
As pessoas aqui não apenas vivem lado a lado, mas criam um mundo comum, onde as leis e regras há muito se tornaram difusas e as diferenças nacionais se tornaram parte de uma história comum. Cidades na encruzilhada. A fronteira. Não é apenas cercas no deserto. São também cidades onde a vida fervilha, apesar de todos os obstáculos. Elas estão de ambos os lados da linha como reflexos uma da outra. Laredo e Nuevo Laredo, El Paso e Ciudad Juárez, San Diego e Tijuana. Aqui se cruzam os destinos de milhões de pessoas que atravessam a fronteira todos os dias, legalmente ou não. Vamos tomar, por exemplo, Tijuana. É uma das cidades fronteiriças mais movimentadas do mundo. Diariamente, dezenas de milhares de pessoas passam por seus postos de controle. Alguns vão para os Estados Unidos para trabalhar, outros para fazer compras e outros apenas para visitar parentes. Para os moradores locais, atravessar a fronteira é uma rotina, parte da vida. Muitos vivem no México, mas trabalham nos Estados Unidos, porque os salários são mais altos lá. De manhã, atravessam a fronteira para trabalhar, à noite voltam para casa. Mas, ao outro lado, nas cidades fronteiriças, o crime prospera, especialmente naquelas onde os cartéis controlam os fluxos de imigrantes. Em Ciudad Juárez, por exemplo, a situação é tão tensa que os moradores locais evitam sair à noite. Aqui, o desaparecimento de pessoas não é incomum. A polícia não interfere, porque muitas vezes ela mesma está envolvida. Mas mesmo em lugares assim, as pessoas continuam a viver. Novas lojas são abertas, casas são construídas, escolas e universidades funcionam. Há uma atmosfera especial aqui, uma mistura de ansiedade e energia, como se toda a cidade vivesse na expectativa de algo importante. As cidades fronteiriças não são apenas assentamentos, são zonas de contato, lugares onde interesses, culturas, sonhos e medos se chocam. Elas estão na encruzilhada entre dois mundos, não pertencendo completamente a nenhum deles. Aqui, você ou encontra seu lugar nesse caos ou se torna sua vítima. O turbilhão político de mudanças. A fronteira entre os Estados Unidos e o México sempre foi um lugar de confronto não apenas de pessoas, mas também de ambições políticas. Cada novo presidente tenta resolver o problema da migração, mas parece que a cada vez só agrava a situação. E se antes eram apenas promessas, com a chegada de Donald Trump à Casa Branca, tudo mudou. Ele veio com um slogan que instantaneamente se tornou o símbolo da nova política. Construiremos o muro e o muro. Realmente começou a crescer milhares de milhas de cerca de aço, pontilhada com câmeras, sensores de movimento e arame farpado. Mas se alguém pensou que isso iria parar os migrantes, estava muito enganado. As pessoas não recuaram, começaram a procurar novos caminhos mais perigosos, mais desesperados. Uma das medidas mais cruéis, a política Permaneçam no México, agora negava aos que pediam asilo a chance de permanecer nos Estados Unidos. Durante a análise de seus casos, eles eram enviados de volta para cidades mexicanas na fronteira, onde se tornavam presas fáceis para os cartéis. Os bandidos sabiam que essas pessoas eram fugitivas, Não tinham dinheiro nem conexões. E podiam ser usadas de qualquer forma para trabalho, resgate, venda ou escravidão. O golpe mais duro poderia ser uma ordem que revogasse a cidadania por nascimento. Se antes uma criança nascida nos Estados Unidos se tornava automaticamente cidadã, agora querem revisar essa regra. Este decreto provocou uma onda de protestos e, enquanto ainda está em consideração, já agora milhares de famílias temem que, mesmo nascendo aqui, seus filhos fiquem sem status, sem futuro, sem documentos. Tudo isso não é apenas política. É a realidade em que milhões de pessoas vivem. Os políticos escrevem leis, assinam decretos, fazem discursos grandiosos. Mas na própria fronteira tudo permanece o mesmo. As pessoas continuam a fugir, os cartéis continuam a lucrar e a morte continua a fazer sua colheita. A atração do sonho americano. Quando você pergunta às pessoas por que estão dispostas a arriscar suas vidas, para atravessar a fronteira, as respostas soam quase iguais. Nós só queremos uma vida normal. Para eles, os Estados Unidos são um país onde se pode trabalhar e ganhar um bom dinheiro, onde seus filhos estudarão em boas escolas e onde os cartéis não atiram nas ruas. Para a maioria dos migrantes, isso não é apenas um sonho. É a única chance de escapar do inferno. No México e nos países da América Central, o nível de violência é tão alto que as pessoas literalmente fogem para salvar suas vidas. Em El Salvador, na Guatemala e em Honduras, operam gangues para as quais o assassinato é apenas parte do negócio. Se você se recusar a pagar o imposto de proteção, ou será morto ou levado como escravo. Muitas famílias vendem tudo o que têm para pagar aos contrabandistas pela travessia. São dezenas de milhares de dólares, quantias que eles têm que pegar emprestado a juros altíssimos, hipotecando casas e terras. Eles vão na esperança de chegar aos Estados Unidos, encontrar trabalho, pagar a dívida e começar uma nova vida. Mas a verdade é que o sonho americano já se quebrou há muito tempo. Aqueles que cruzam a fronteira entram em um país onde não são esperados.
Eles têm que trabalhar por uma ninharia, viver em favelas, temer a polícia e a deportação. Muitos permanecem ilegais, escondendo-se nas sombras por anos. Eles não podem chamar uma ambulância se ficarem doentes, nem podem recorrer à polícia se forem atacados. Mas, mesmo sabendo de todos esses riscos, as pessoas continuam a ir. Porque do outro lado da fronteira, eles não têm trabalho, segurança ou esperança. E aqui, mesmo com enormes dificuldades, há, pelo menos, uma chance. Explosão de revolta e resistência. Quanto mais rígido se torna o controle na fronteira, mais cresce a tensão. As pessoas não querem ser apenas vítimas do sistema. Elas resistem. Nos últimos anos, as áreas fronteiriças tornaram-se palco de verdadeiras revoltas. Lembre-se das caravanas de migrantes em 2018 e 2019. Milhares de pessoas, famílias, crianças, idosos, se dirigiram à fronteira na esperança de atravessar as cercas. Eles caminharam por semanas, alimentando-se de restos, dormindo diretamente no chão, na esperança de que os Estados Unidos os deixassem entrar. Mas quando chegaram à fronteira, foram recebidos não com braços abertos, mas com gás lacrimogênio e balas de borracha. No México, começaram a surgir campos de refugiados, sujos, superlotados, sem água e comida. Muitos dos que ficaram presos nesses campos acabaram encurralados. Não há caminho de volta, e a frente apenas nas mãos dos cartéis, que oferecem uma travessia segura por uma quantia enorme de dinheiro. Rebeliões também eclodiram nos próprios Estados Unidos. As comunidades latino-americanas saíram em protesto, exigindo a flexibilização das leis e um tratamento humano para os migrantes. Mas o governo respondeu de forma dura. Prisões em massa, deportações, endurecimento das regras. Alguns grupos de ativistas começaram a ajudar os ilegais. Criaram pontos de passagem secretos, esconderam-nos em suas casas, transportaram-nos por trechos desérticos da fronteira. Mas agora isso pode resultar em uma pena real. As autoridades declararam guerra não apenas aos migrantes, mas também àqueles que tentam ajudá-los. A resistência está crescendo. As pessoas entendem que seu destino não é decidido nos gabinetes dos políticos, mas aqui, na fronteira, onde todos os dias é uma luta pela sobrevivência. E ninguém sabe qual será o próximo passo nesta batalha. Caminhos secretos e rotas arriscadas. Quanto mais difícil se torna cruzar a fronteira, mais engenhosos se tornam os esquemas de travessia. Os postos de controle oficiais estão reforçados ao máximo. Câmeras térmicas, drones, centenas de guardas de fronteira com armas automáticas, sensores de movimento que reagem até aos passos mais cautelosos. Mas as pessoas não desistem. Elas procuram brechas. Um dos métodos mais comuns são os túneis subterrâneos. Não são apenas buracos no chão. Alguns deles são equipados melhor do que metrôs urbanos, com ventilação, iluminação, trilhos pelos quais transportam não apenas pessoas, mas também cargas. Os cartéis mexicanos investem milhões de dólares na construção desses corredores secretos. Alguns túneis são tão profundos que é difícil detectá-los mesmo com scanners modernos. Mas nem todos os utilizam. O preço para passar por um túnel desses pode chegar a dezenas de milhares de dólares. Para aqueles que não têm esse dinheiro, resta outra opção: o deserto. É por isso que os americanos, nos anos 90, começaram a construir cercas nas cidades, para forçar os ilegais a irem para onde eles morreriam. As pessoas caminham à noite para não serem capturadas pelas câmeras. Alguns envolvem os sapatos com tecido para não deixar rastros. Alguém tenta cruzar a fronteira na estação das chuvas, quando a areia fica mais compacta e não revela tanto o movimento. Mas a natureza não é o único inimigo. Os cartéis há muito tempo tomaram o controle das rotas e exigem dinheiro para a passagem. Se você não tiver a quantia que eles pedem, podem forçar você a trabalhar para eles. Algumas mulheres concordam em ir com os guias, mesmo sabendo que isso quase certamente terminará em violência. Os homens podem ser recrutados como correios de drogas e aqueles que se recusam podem simplesmente ser abandonados no meio do caminho. A fronteira não é apenas uma linha entre países. É um gigantesco labirinto no qual há apenas duas saídas. Ou você chega do outro lado, ou será encontrado meses depois, ou nunca. A tragédia da travessia ilegal. Cruzar a fronteira é uma coisa, sobreviver depois disso é outra completamente diferente. Mesmo que a pessoa tenha atravessado o deserto, evitado os cartéis e passado pelos patrulhas, isso não significa que está em segurança. Ele não se torna cidadão, não consegue emprego, não pode sair tranquilamente na rua. Sua existência se transforma em um eterno jogo de esconde-esconde com a lei. Logo após a travessia, a maioria dos migrantes acaba nas mãos dos transportadores. Eles são chamados de coiotes, guias que por muito dinheiro ajudam a entrar no interior do país. Mas os coiotes não são benfeitores. Se você não tem dinheiro, pode ser vendido para trabalho escravo. Você pode ser deixado em um caminhão sem água e ar, como já aconteceu antes. Dezenas de vezes quando caminhões com migrantes foram encontrados sob o sol escaldante, cheios de corpos que não resistiram ao calor. Mesmo aqueles que chegam às cidades enfrentam novos problemas
sem documentos, sem seguro de saúde. Só é possível trabalhar ilegalmente por uma ninharia. A qualquer momento, você pode ser entregue às autoridades e então deportação. Se você voltar, os cartéis podem te encontrar com a pergunta: onde está o dinheiro que você nos deve? Alguns encontram brechas, falsificam documentos, encontram casamentos fictícios, trabalham por anos, economizando cada centavo para a legalização. Mas para a maioria, a vida continua sendo uma luta pela sobrevivência, sem direito a erro. E se você for pego pela polícia, é o fim. Por qualquer violação mínima da lei, você é deportado sem direito a retorno. Às vezes, até mesmo sem julgamento. Simplesmente te colocam em um avião e te mandam de volta para o país de onde você fugiu. Lá, os cartéis já podem estar te esperando. Ou o mesmo medo do qual você tentou escapar. A ironia é que muitos desses indivíduos, arriscando suas vidas, estão construindo a América. Eles trabalham em construções, em restaurantes, limpam ruas, cuidam de crianças e idosos. Mas, ao mesmo tempo, permanecem como fantasmas no país que consideram seu lar. Momento da verdade. Escalada ou esperança? A cada ano, a situação na fronteira se intensifica. O número de ilegais cresce. Os políticos endurecem as leis. Os cartéis ficam mais ricos. As pessoas continuam a morrer. E a principal questão é: aonde tudo isso vai nos levar? Levará? Os defensores de medidas rígidas dizem que é preciso fechar a fronteira. Mais patrulhas, muros ainda mais altos. Mas a história mostra que isso não funciona. Quanto mais forte o bloqueio, mais sofisticados são os esquemas de evasão. Quanto mais rígidas as leis, maiores são os lucros das organizações criminosas. Por outro lado, abrir a fronteira também não é a solução. Se deixarmos entrar todos que querem vir, o sistema simplesmente entrará em colapso. Os serviços sociais não conseguirão lidar, a economia começará a se desintegrar e a tensão entre os moradores locais e os migrantes atingirá o limite. Enquanto os políticos discutem, as pessoas continuam a vir, continuam a pagar aos contrabandistas, a se afogar nos rios, a morrer no deserto. Os cartéis continuam a ganhar milhões. As patrulhas continuam a capturar ilegais, que de qualquer forma não vão parar. A fronteira entre os Estados Unidos e o México não é apenas uma linha no mapa. É uma linha entre a vida e a morte. Uma linha que todos os dias alguém atravessa. E talvez a principal questão nem seja o que fazer com essa fronteira, mas quando ela deixará de ser um campo de batalha, onde a cada minuto o destino de alguém é decidido.